Oi, gente, a aula de hoje é sobre humanização da assistência de enfermagem. Então, assim, a gente sabe, né, que a essência da nossa profissão é o cuidar. Esse cuidar, ele pode ser individual, ele pode ser familiar e ele pode ser no âmbito da comunidade, onde nós iremos desenvolver atividade de promoção, recuperação e reabilitação da saúde, além da prevenção de doenças. Professora, mas o que é humanizar? Segundo Aurélio, né, o dicionário Aurélio, humanizar é adoçar, suavizar, civilizar, tornar-se humano, compadecer-se. Humanizar é valorizar a qualidade do cuidado do ponto de vista técnico. Então, assim, trazendo para a enfermagem, quando a gente se coloca no lugar do paciente e enxerga esse paciente como um ser biopsicossocial, que a gente já falou nisso em aula, né? Bio é vida, é a fisiologia desse ser humano. Psico é o aspecto psicológico que acaba interferindo no comportamento. E o social é a sociedade, o local onde esse paciente vive, como ele se encontra, onde ele trabalha, que também interfere na conduta do mesmo. E que ele tem necessidade diferente. Por quê? Porque cada ser humano é único. A gente já até falou que nós somos obras-primas, porque Deus fez cada um de uma forma diferente. Se nós somos únicos, nós temos necessidade diferente, comportamento, pensamento diferente. E a gente tem que lembrar que quando esse ser humano se encontra doente, ele pode ter comportamentos e atitudes que normalmente ele não teria. Então, assim, é preciso que nós, quanto profissionais de saúde, estejamos aptos, estejamos preparados para entender as necessidades e individualidades dos nossos pacientes. Porque a humanização visa justamente trazer o máximo de conforto e cuidado para o paciente como pessoa. O próximo slide traz uma imagem bastante interessante. Ela mostra a diferença do atendimento de 1912 e de 2012. O que acontecia no ano de 1912? Todos os médicos voltavam a atenção para o paciente, para examinar esse paciente, ouvindo suas queixas. Já em 2012, com o avanço tecnológico, o que os médicos fazem? Eles voltam sua atenção para as máquinas, para os exames e esquecem de olhar o paciente, valorizar suas queixas, observar o que ele está sentindo. Às vezes vocês até colocam em sala que foram no postinho de saúde, perto da casa de vocês, e chegaram para uma consulta e o profissional médico ou o profissional enfermeiro não olhou sequer para você, não valorizou as suas queixas, simplesmente prescreve uma medicação e vocês saem do consultório e ele continua com a cabeça baixa. Se vocês não acham legal isso quanto paciente, é interessante que vocês façam diferente quando vocês estiverem no local como profissional de saúde. Então, assim, é até contraditório se falar de humanização para seres humanos, já que humanização deveria fazer parte da nossa natureza. Mas no contexto atual, é necessário que a gente faça uma revisão das nossas práticas cotidianas, com ênfase na criação de melhores equipes de trabalho que valorize a dignidade da sua profissão e do paciente. É preciso que a gente se valorize quanto profissional, mas é preciso que a gente também tenha tenha respeito e trate com dignidade os nossos pacientes. O significado da humanização da assistência de enfermagem precisa ser compreendido dentro de um panorama bastante amplo. Então, assim, enfermagem e o cuidado humanizado. A gente já falou que a enfermagem é gente que cuida de gente. Você está cuidando de um outro ser humano e esse ser humano está em evolução. Então, é necessário humanização. O que uma pessoa doente busca? Ela busca um profissional que alivie seus sintomas e livre do seu sofrimento. Ele quer ser cuidado, mas ele quer ser cuidado com dignidade e ser cuidado com respeito.
O cuidado humano é exercitado, vivido e sentido no interior de cada um, envolvendo atos, princípios, valores, ética que devem fazer parte do nosso cotidiano. Lembra a historinha que eu falei para vocês, que vocês têm que imaginar que vocês estão todo o tempo vivendo um Big Brother, que vocês gostariam que o pai de vocês vissem vocês durante o trabalho. Então, se vocês imaginarem essa situação, vocês vão procurar andar na linha, fazer as coisas certas. Afinal de contas, ninguém quer que o pai, a mãe, o marido, o filho veja a gente fazendo coisas erradas, tratando os pacientes de forma agressiva, sem paciência, com ignorância. Então a gente vai procurar se policiar desta forma, imaginando essa situação que a gente vive constantemente no eterno Big Brother. E lembrando que a gente tem que tratar todos da mesma forma, que a gente tem que se despir de preconceito, seja ele de raça, de religião, de opção sexual. O paciente está ali, ele tem que ser tratado da melhor forma possível, até porque a única profissão que assiste desde antes da concepção até depois da morte é nós, da enfermagem. Principalmente vocês técnicos, que vão estar ali direto, de 24 horas em contato com esse paciente. Então, assim, a gente fala na questão da compaixão, lembrando que não é ter pena nem dó, é o sentido pleno da palavra. Lembrando do sentido fraternal, de se sentir irmão. A gente já falou em sala da questão da comunicação verbal e a comunicação não verbal. Comunicação verbal é aquilo que a gente está falando. A comunicação não verbal são as nossas expressões. E muitas vezes a forma como a gente olha, a forma como a gente se movimenta, se gesticula, acaba denunciando o que a gente está sentindo. Então a gente tem que se policiar até com relação a isso. Porque muitas vezes você está dizendo sim, meu querido, mas a gente está expressando um olhar de desprezo, de raiva, né? E outra coisa que a gente tem que procurar se policiar nas expressões. Muitas vezes a gente acha que tratando um senhor idoso por vozinho ou por vozinha, a gente está agindo de uma forma carinhosa, mas a gente tem que procurar chamar esse paciente pelo nome. Assim como quando uma mãe chegar com a criança para consulta, muitas vezes a gente usa a expressão mãezinha, mas essa mãe pode não gostar. Então procurar chamar esse paciente sempre pelo nome. Lembre mais uma vez que ética não é só uma palavra, é preciso a gente praticar, é preciso a gente exercitar. Esse cuidado ético faz com que a ação de cuidar seja correta, né? Tratando todos de forma igual, da forma como a gente gostaria de ser tratado. Lembrando que a gente tem um código de ética, esse código de ética ele precisa ser seguido, certo? Se a gente fizer algo que não está de acordo com o nosso código de ética, a gente pode ser penalizado. E não é interessante que a gente passe por tanta dificuldade, por tanto sacrifício, principalmente vocês que acordam cedo para vir para o curso, um curso de 2 anos, para depois vocês virem a perder o diploma por causa de uma conduta inadequada que vocês podem vir a cometer com algum paciente de vocês. Então, assim, nosso desafio, né, não é só compreender e auxiliar no tratamento, mas desenvolver uma prática humanizada. A reflexão sobre o sentido de nossas ações, reações e atitudes com o nosso paciente tem que ser contínua. A gente tem que estar sempre pensando antes de agir e procurando agir de forma correta. Se você agir de forma correta, aquilo ali vai acabar se tornando uma prática do seu dia a dia. A gente também tem que lembrar que a enfermagem moderna, ela nasceu através do ensino feito por Florence Nightingale, né? A Florence é considerada a mãe da enfermagem moderna. Ela teve o cuidado em treinar pessoas para cuidar de outras pessoas e por isso o cuidar é a essência, é uma das características essenciais da enfermagem. Mas é preciso que além da vontade de cuidar, a gente tenha prática e a gente tenha teoria, procurar estudar sempre. Bora lá. Então, assim, a gente vai falar da hospitalização da criança, tá? Quando uma criança passa por uma experiência de vir a ser hospitalizada, essa experiência é estressante, não só para a criança, mas para a família dessa criança, porque ela não vai estar hospitalizada sozinha. Para ela vai estar rompendo todos os vínculos afetivos, né? Ela vai estar
vai ficar longe da família, ela vai ficar longe da escola, ela vai ficar longe daquele ambiente que ela estava acostumada a vivenciar. E a gente tem que procurar criar um ambiente de confiança entre a criança, a família e a equipe de enfermagem. Para quê, professora? Para diminuir o estresse, que é comum em qualquer hospitalização, e também aumentar a segurança entre as 3 partes envolvidas. Essa criança, ela vai ter um acompanhante, então assim, quando a gente vai cuidar dessa criança, a gente deve estar atento às necessidades desse acompanhante, tá bom? E procurar encorajar esse acompanhante a participar dos cuidados da criança. Não delegar as nossas atribuições quanto equipe de enfermagem para o acompanhante, mas deixar esse acompanhante participar dos cuidados dessa criança. Quem tem que fazer a medicação é o técnico de enfermagem, tá? Agora, se o pai ou a mãe se oferecer para ajudar, a gente pode estar aceitando essa ajuda, que é sempre bem-vinda. A hospitalização, ela pode acarretar experiências dolorosas e traumáticas, né? A criança vai passar por injeções, punções, sondagens, muitas vezes até por curativo. Então, assim, é interessante que haja um preparo antes desses procedimentos. A gente vai tentar explicar o que vai fazer de acordo com a faixa etária dessa criança e procurar minimizar os efeitos estressantes. Lembrando que não vale dizer que não dói, porque vai doer. É melhor a gente dizer que vai doer com o intuito de que ela fique boa e se recupere o mais rápido possível. Nada de mentiras, tá? Então, assim, quando a gente presta assistência individualizada, tendo cada criança como um ser único, a gente acaba facilitando a adaptação da mesma ao ambiente hospitalar e vai preparar tanto a criança quanto a família para procedimentos que são fundamentais na assistência à criança. Quem é que vai passar 24 horas com essa família? A equipe de enfermagem, principalmente o técnico de enfermagem. Então, assim, vocês têm que procurar observar como essa criança reage, como ela está se comportando e procurar encorajar para que ela possa expressar seus sentimentos, assim como os acompanhantes, porque isso vai facilitar no tratamento e ela vai ter uma recuperação mais rápida, vai voltar para casa mais rápido e ela vai ter uma lembrança menos dolorosa desse período de hospitalização. Então, lembrando que cada ser humano é único, né? A gente tem que tratar esse ser humano de forma holística, vendo esse ser humano como um todo e respeitar a individualidade de cada um. A gente cuidou da criança, essa criança cresceu e agora ela é uma adolescente. A gente sabe que a adolescência é uma fase cheia de questionamentos, cheia de instabilidade, que esse indivíduo ele busca uma identidade própria, ele acha que ele é o dono da razão, até porque a própria palavra adolescência, ela significa crescer. Se cuidar de um adolescente saudável não é nada fácil, imagina a dificuldade que é cuidar de um adolescente hospitalizado. Então, assim, a primeira preocupação que a gente tem que ter é estar atento às necessidades e desejos desse adolescente, que diferem dos desejos de uma criança. Tem a questão de que normalmente esse adolescente é internado em subseções da pediatria, porque a ciência que cuida do adolescente, que é a herbiatria, ainda não foi institucionalizada na maior parte dos hospitais. Aí o que acontece? Esse adolescente ele tem que ficar junto com outras crianças. Então, assim, é interessante que a equipe de enfermagem se preocupe em delimitar esses territórios, dividir dentro da enfermaria um local só para os adolescentes, porque para ele já é chato estar ali. Imagina para ele estar ali junto com um monte de crianças chorando, junto de locais que tem figuras de desenhos animados. Então, a gente tem que procurar fazer uma divisão para que ele não se sinta tão aborrecido e entediado. Se esse adolescente desejar ficar isolado algum tempo, a gente tem que respeitar, tá certo? Mas ficar observando,
para que esse quadro de isolamento não venha se tornar uma depressão. Se for necessário, a gente busca suporte psicológico dentro do hospital. E assim, uma das formas de ajudar na recuperação desse adolescente é estimular a sua vaidade, permitindo que ele use suas roupas, as roupas que ele traz de casa, deixando de lado aquela roupa do ambiente hospitalar. E sempre que possível, né, se ele tiver, ele pode usar cosméticos que não sejam ofensivos, porque isso vai ajudar no autocuidado, vai ajudar na questão da autoimagem, vai ter uma melhora na recuperação. Principalmente no caso das meninas, tá? Então, assim, agora a gente já falou da hospitalização da criança, do adolescente, a gente vai falar um pouquinho sobre a humanização no pré-natal. Em 1º de junho do ano 2000, o Ministério da Saúde instituiu uma portaria em que ele criou o Programa de Humanização no Pré-Natal. Professora, qual é o intuito desse programa, né? O objetivo desse programa é assegurar a melhoria do acesso da cobertura e da qualidade do acompanhamento pré-natal, da assistência ao parto e ao puerpério, à gestante e ao recém-nascido nas perspectivas da cidadania. Aí, a gente vai falar da questão do acolhimento. Segundo Aurélio, tá? Não é segundo a professora Catiane. O que é acolher? Acolher é dar acolhida a, dar agasalho a, dar crédito a, dar ouvido a. Você vai estar dando crédito a alguém, dando ouvido a alguém, dando um agasalho a alguém. É admitir, aceitar, receber. É tomar em consideração. O acolhimento é um aspecto essencial da política de humanização e implica a recepção da mulher desde sua chegada na unidade de saúde, responsabilizando-se por ela, ouvindo suas queixas, permitindo que ela expresse suas preocupações, angústias, garantindo atenção resolutiva e articulação com outros serviços de saúde para a continuidade da assistência quando necessário. Então, assim, o que foi que eu quis dizer com tudo isso? Que a forma como a enfermagem acolhe, recebe essa gestante, desde o primeiro contato, desde quando essa gestante chega na UBS para iniciar o pré-natal, é fundamental para que ela possa dar continuidade a esse pré-natal, para que ela se sinta digna da atenção e respeito, e que ela se sinta estimulada a vivenciar essa delicada fase de sua existência. Porque só quem sabe o que é passar por uma gestação é quem já passou, porque é um momento cheio de turbilhões. Eu li um artigo para fazer meu trabalho de conclusão do curso, em que um autor coloca que a gestação é uma travessia sobre uma ponte. Eu acho que não é sobre uma ponte, eu acho que é sobre um viaduto, tá? Então, assim, a gestação, a gente divide ela em trimestres. Então, o primeiro trimestre é quando a gente vai subir nesse viaduto, que é a fase em que a mulher tem dúvida, ela tem medo, ela tem receio de ser. Ela pensa, será que eu realmente estou grávida? Será que eu estou preparada para ser mãe? Aí vem o segundo trimestre, que é quando ela começa a sentir as transformações no corpo, e é a fase mais agradável da gestação, que é quando a barriga começa a aparecer, ela começa a perceber os movimentos fetais. Então, assim, é a melhor fase, é o segundo trimestre. E aí vem o terceiro trimestre, que é quando ela vai descendo esse viaduto, que vem a proximidade do parto, o medo de morrer durante o parto. Será que eu vou ser capaz de cuidar desse bebê? Será que eu vou saber amamentar? Então, assim, depois que você faz essa travessia, você não volta a ser aquilo que você era antes. Você se torna uma outra pessoa. Por quê? Porque você passa a priorizar primeiro aquela criança. Então, assim, é uma fase delicada, de muitas mudanças, de muitas emoções. E essa gestante, ela precisa ser bem acolhida, bem recepcionada. Não interessa se ela é uma adolescente que está ali pela primeira vez, ou se ela é uma mulher de mais de 30 anos que está ali pela terceira, quarta e quinta vez. Não cabe a gente criticar ou condenar. Cabe a gente acolher e tratar bem da forma como a gente gostaria de ser tratado. Mas, professora, o que é mesmo o pré-natal, né? Então, assim, o pré-natal é uma assistência voltada à gestante, que tem o intuito de garantir no final dessa gestação
o bem-estar do binômio mãe e filho. A gente faz uma série de consultas investigando a vida dessa mulher, a saúde dessa mulher, para garantir que no final dessa gestação, tanto essa mulher esteja saudável e apta a amamentar, assim como essa criança ou as crianças que ela carrega. A gente tem que lembrar também que o Ministério da Saúde preconiza que esse atendimento tem que acontecer o mais precocemente possível, né? Tão logo se estabeleça a amenorreia, lembrando que o prefixo a significa não, significa ausência. Então, a amenorreia é a ausência da menstruação, tá? Então, logo que ocorre o atraso menstrual, essa mulher tem que começar o pré-natal. O Ministério da Saúde preconiza que esse pré-natal comece no primeiro trimestre, dentro dos 3 primeiros meses de gestação. Ela engravidou e agora chegou a hora dela ter bebê, né? Chegou a hora do parto, do grande final, do grande momento. Então, assim, o parto é a fase resolutiva do ciclo gravídico. Por quê? Porque vai acontecer a expulsão quando esse bebê nasce de um parto vaginal ou parto normal, ou a extração, quando por algum motivo essa mulher não consegue ter este bebê e ele é tirado através de uma cesárea ou através de um parto fórceps, tá? Onde é tirado o feto, o bebê no caso, e todos os anexos que vão surgir durante a gestação. Que isso aí vocês vão ver mais na frente, quando vocês estiverem vendo saúde da mulher, que vocês vão ver que junto com a gestação se desenvolve o feto, a placenta e uma série de outras coisas que não convém a gente falar agora. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre assistência de enfermagem durante o parto. O que a gente pode estar propiciando, né? Um ambiente tranquilo e acolhedor, fornecer orientações e explicações sobre a evolução do trabalho de parto, ofertar apoio emocional e permitir a presença de um acompanhante. A mulher ela tem direito a um acompanhante durante todo o trabalho de parto. Aí fica a critério dela escolher se é o companheiro, se é a mãe, se é uma irmã, se é uma amiga, certo? E aí, a gente já falou da criança, do adolescente, da gestante, já falou sobre o parto. A gente vai falar um pouquinho da assistência à pessoa idosa. A gente já comentou em sala que está ocorrendo um aumento da população idosa em nosso país. Esse número de idosos, eles têm aumentado, né? A gente considera idoso a pessoa com 60 anos ou mais, tá bom? E o Ministério da Saúde, ele elencou, né? Ele relacionou como a principal causa de morte nas pessoas idosas as doenças relacionadas ao aparelho circulatório. Então, assim, do que esses idosos eles vêm a falecer? Do AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Que é o antigo derrame. Eles vêm a falecer de infarto e ele vem a falecer de problemas relacionados à hipertensão arterial sistêmica. Os idosos que têm problema de pressão alta. Depois dos problemas circulatórios, vem as doenças do aparelho respiratório. Quais são elas? A pneumonia, o idoso está mais propenso a desenvolver uma pneumonia. Por isso que é tão importante que esse idoso ele faça a vacina da gripe, né? Vem a questão do enfisema pulmonar, vem a questão da bronquite crônica. E esses dias a gente está vendo que muitos idosos estão morrendo em consequência do coronavírus. Então, lembrando, né, que é preciso que esses idosos que são grupo de risco, eles se mantenham isolados, eles se mantenham seguros e lembrando que a gente, quando for visitá-lo, procurar manter uma distância de pelo menos 1,5 metro para a gente não estar levando contaminação. Mas o ideal mesmo é que eles fiquem lá na casinha deles guardadinho, tá bom? Então, assim, outra coisa que influi na questão da qualidade do envelhecimento são as características pessoais, né? Existem pessoas que são mais comunicativas, outras que são mais reclusas. As questões sociais, a gente não pode esquecer que o dinheiro, ele pode proporcionar uma qualidade de vida melhor, além da questão da higienização e alimentação, que tudo isso acaba influenciando no envelhecimento do indivíduo. Então, assim, como eu já falei na sala, né? Pra gente ter envelhecimento saudável, a gente tem que procurar se cuidar quando a gente ainda é jovem, procurar ter uma alimentação saudável, procurar fazer uma atividade física, evitar os vícios como beber, fumar,
Para quem bebe, quem fuma, se não consegue deixar, pelo menos diminuir, né? Esquecer as águas da vida, né? Rabada, panelada, feijoada, procurar consumir só no final de semana, procurar fazer uma atividade física todo dia, durante 30 minutos ou 3 vezes na semana durante 1 hora, e procurar comer alimentos saudáveis, tá bom? Um outro aspecto que garante uma boa qualidade de vida ao idoso é o aspecto social. Então, assim, o que muitas pessoas fazem? Pega, leva o avô ou a avó para casa e esconde num quarto lá no fundo, e esse idoso acaba não participando da vida da família e nem tendo uma vida social. Esse idoso, ele precisa ir para a igreja, ele precisa fazer uma atividade física, ele precisa conversar, ele precisa interagir. E assim, nós, como equipes de enfermagem, né, devemos zelar para que esse idoso mantenha esses hábitos saudáveis e procurar diminuir as limitações que são decorrentes da idade. Confortar esse idoso na situação de angústia, principalmente quando ele vem à proximidade da morte, lembrar de estimular o autocuidado, né? Se ele tem condição de pentear o cabelo, ele penteia. Se ele tem condição de fazer a barba, ele pode estar fazendo isso. Porque quando a pessoa se cuida, ela se gosta, ela se valoriza, ela se sente melhor. Então, assim, só lembrando para vocês que a enfermagem é mais que uma profissão, ela é um dom. Cuidar do próximo exige carinho, amor, respeito e doação. Que Deus conceda força, paciência e sabedoria para prestar uma assistência de qualidade a todos que estiverem sob seus cuidados. A gente fica por aqui e até a próxima aula. Tchau.